2 semanas, o Jornal da Manchete mostrou o trabalho deste diretor de escola da Zona Sul de São Paulo. Ele tinha só 24 vagas, mas atendeu o pedido do presidente feito num programa de rádio. E você, diretor de escola, aceite todas as matrículas, mesmo que faltem vagas na sua escola. Faça a matrícula, depois busque a ajuda do secretário municipal de educação, do prefeito, do padre, dos comerciantes. Há de haver em sua cidade um espaço para uma sala de aula. O diretor Carlos Gianise matriculou 500 crianças. Depois, saiu em busca de um espaço no bairro para transformar em sala de aula. Encontrou este prédio do INSS que está vazio e devolveu o pedido de ajuda para o governo. É um espaço federal, né? O Fernando Henrique falou que era para a gente procurar ajuda, estamos procurando com ele mesmo. Em aula e um prédio do INSS vazio bem ao lado. O diretor da escola achou que poderia juntar os dois. Eu tinha 1000 pessoas na fila, que dormiram na fila, e eu só tinha 24 vagas para oferecer. Então eu pensei nesse prédio aqui do lado, que é um espaço federal, e devolvi o pedido de ajuda para o governo federal e solicitei esse prédio. O INSS alega que não tem o termo de posse e por isso não pode ceder o imóvel. O prédio vai continuar vazio e as crianças sem escola. Como o prédio ao lado também pertence ao INSS e está alugado para uma boate, o diretor ainda tem esperança de ver este lugar transformado em escola. Só agora ficou pronto o prédio do INSS que estava abandonado e virou sala de aula. Foi a vitória da perseverança de um professor que atendeu ao apelo do presidente Fernando Henrique para colocar toda a criança na escola. Parece mentira, afinal, hoje é o dia 1º de abril, mas as aulas para a Flávia estão começando. Uniforme, caderno, mochila e um sorriso no rosto. Num instante, ela está no ônibus, a caminho da escola. Uma vitória para a Flávia e para a mãe dela. Eu estou emocionada. Por que está emocionada? É porque é o meu primeiro dia de aula. O que você espera encontrar aqui hoje? Novas amizades, aprender a ler e escrever. Se não fosse essa oportunidade, ela ia ficar sem estudar o ano inteiro. Eu estou super feliz por ela ter conseguido e foi uma vitória mesmo. A sala de aula funciona num prédio do INSS que estava abandonado há quase um ano, onde 135 alunos de primeira série vão ter aula todos os dias. Tudo começou com a denúncia de Carlos Gianase, diretor de uma escola da Zona Sul, enquanto o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, lançava a campanha Toda a Criança na Escola e pedia que todas as crianças com 7 anos incompletos fossem matriculadas. O diretor percebeu que o prédio do INSS, ao lado da escola, estava vazio. O ministro viu a denúncia de Carlos no Jornal da Manchete e cedeu o local para que fosse construída a sala, batizada com um nome muito especial, Chico Buarque de Holanda, uma homenagem ao cantor e compositor. Você espera aprender aqui? Me escreveu. Você está com vontade de aprender a ler e escrever? Tô. Você achou que você ia ficar fora da escola esse ano? Está contente? A gente continua lutando para garantir a vaga para todas, mas infelizmente nessa sala a gente só conseguiu 135 crianças. Essas são privilegiadas diante do caos educacional que o país está vivendo. Parabéns, professor Carlos Gianase. Este é um bom exemplo a ser seguido por outros diretores de escolas. Afinal, só em São Paulo, 70 mil crianças estão fora da escola. A iniciativa de Carlos Gianase sensibilizou a comunidade e obrigou o governo a encontrar uma solução. Aliás, bem simples, usar um prédio abandonado. Garantir educação às crianças não é tarefa apenas do governo, mas de toda a sociedade. A direção transformou a escola num grande núcleo de lazer que já atende cerca de 300 pessoas. Pode entrar, sem cerimônia. A escola é da comunidade. Aqui, mãe e filha entram em sintonia. Cada uma ficava na sua, né? Não ia ter essa integração, né? Não ia ter essa coisa de estar junto fazendo a mesma coisa. Então, essa oportunidade está muito legal. Os portadores de deficiência interpretam a vida deles no palco. Posso ver que todos vocês estão muito bem e ninguém de vocês está mal. Nós também estamos muito bem. Eu mesmo tenho apenas um pequeno probleminha visual, mas vivo na maior decência, afinal já cheguei à consciência de que essa deficiência é perfeitamente normal. Antigamente eu ficava só mais dentro de casa, não tinha alegria, vontade de viver. E hoje em dia eu descobri que
a vida vale a pena, gente, ser vivida. De repente, tudo para. E no passe de mágica, a capoeira vibra, contagia. Quero crescer, chegar ao meu objetivo esse semestre, mais de capoeira. Na escola, uma explosão musical. Vamos frequentar essa aula que vocês vão gostar. É aula de break, é aula de DJs, é aula de MCs. E para vocês mando salve, Alma Negra MC. Além de todas essas atividades de lazer, o núcleo oferece ainda aulas de alemão, espanhol, italiano, francês, inglês e até um cursinho pré-vestibular. O grande intuito é, na verdade, a gente buscar um lugar dos jovens de periferia na universidade pública. Ninguém paga nada para aprender, nem recebe para ensinar. Para mim é uma diversão, é uma oportunidade de crescimento, inclusive, pôr em prática conhecimentos que eu já havia abandonado há muito tempo e, ao mesmo tempo, colaborar com o projeto da comunidade. Eu acho mais gostoso dar aula nesse colégio do que nos outros, porque aqui os alunos respeitam bem mais, entendeu, o trabalho do profissional. O projeto espantou a violência da escola. Essa escola já foi incendiada. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Giz e Luta. É uma grande honra contar com a sua presença aqui. Eu sou o professor Armindo, solicito que você compartilhe essa live. Teremos a honra de estarmos com o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi, né, que é um deputado atuante na área da educação, brilhante atuação, mas para isso eu vou convidar os meus colegas que estarão comigo aqui para contracenar esse espaço aqui dessa live. Então, convidando os meus colegas, sejam todos bem-vindos, professor Fabrício, professor Gerson, professora Gleice. Estamos aí, boa tarde. Vamos compartilhar e poder debater um pouco mais sobre educação aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos também aí, né? Sejam todos bem-vindos, né? Armindo? Todos bem-vindos. Coloquem nos comentários aí. Coloquem nos comentários de vocês de onde você fala, sua pergunta, seu questionamento. E sem mais delongas, vamos chamar o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi. É uma honra tê-lo conosco, professor. Eu vou aqui mexendo para ficar o professor em destaque aqui. Pronto. Seja bem-vindo, nobre professor Carlos Gianazzi. Muito obrigado, Armindo, aí pelo convite. Quero cumprimentar você, o Gerson, a Gleice, o Fabrício, e que seja uma boa conversa hoje, uma roda de conversa sobre educação. Será algo bem importante. E sem mais delongas, eu já gostaria de... eu dei uma olhadinha na Comissão de Educação e Cultura, lá da Assembleia, e vi que lá nós temos a presença de algumas pessoas que pensam num retrocesso de educação. E aí eu gostaria de saber, por sua parte, como tem sido essa atuação na Comissão de Educação e Cultura, né, com pessoas que pensam de uma maneira tão estranha e tão equivocada a educação. Olha, Armindo, você tocou num ponto importante. Primeiro, para a gente entender a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, é importante entender a Assembleia Legislativa. Eu tenho dito, eu falo muito isso lá mesmo, na tribuna, nos debates, que a Assembleia Legislativa de São Paulo é a vanguarda do atraso, né? É uma casa legislativa que representa os interesses das oligarquias econômicas do Estado de São Paulo. E há um grande retrocesso do ponto de vista do pensamento obscurantista, né? E isso se reflete também agora na Comissão de Educação, com as forças conservadoras, que, na verdade, atuam contra a educação pública que nós defendemos. Então, são os nossos adversários e muitos deles inimigos, né? Mesmo aqueles que se dizem representar a nova política, que chegou um grupo agora do PSL, os bolsonaristas, o Partido Novo, dizendo que eles eram a novidade, que iriam transformar a política. Não, eles representam um retrocesso. O Partido Novo, que está dentro da Comissão de Educação, é um dos piores, porque ele inviabiliza ou tenta inviabilizar
todas as nossas propostas em defesa da educação pública, de mais recursos para o ensino e, sobretudo, para a valorização dos profissionais da educação. Então, esses são setores atrasados e contra a educação pública. E a gente faz enfrentamento lá dentro. Nós somos poucos, mas nós fazemos pelo menos um contraponto dentro da Comissão de Educação e dentro da Assembleia Legislativa, como estamos fazendo agora contra esse projeto 529, que vai desmontar os serviços públicos do Estado de São Paulo, vai atacar o IANSP, vai atacar a CDHU, que vai acabar com a CDHU, com a fábrica do remédio popular, o Oncocentro será banido do Estado de São Paulo, a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Imaginem vocês, em plena pandemia, o Dória vai extinguir a fábrica do remédio popular do SUS, o Oncocentro e a SUSEM. E vai também desmantelar o IANSP, porque no projeto o IANSP será colocado num amplo processo de terceirização. Então, ele vai perder o seu know-how, o nosso instituto. Eu já vou encaminhar. A Gleice tem até um questionamento relacionado a isso, né, sobre essa reforma aí que vem sendo feita. Vou franquear agora a fala para a Gleice. Boa tarde, deputado. Eu sou professora da Rede Pública, São Paulo, mas eu tenho alguns questionamentos até sobre isso, sobre o teto de gasto, né? Eu gostaria que você discorresse sobre o que é o teto de gasto e que, dentre essa movimentação política, né, tem a questão das PLs que estão sendo aprovadas, tanto em âmbito estadual, que você acabou de citar, que é a PL 529, né, que precariza 10 serviços públicos, né, inclusive o IANSP, que você citou, como também na Câmara Municipal, que eu acho que você tem um conhecimento, né, que é a questão também da PL 452, que fala sobre a venda de vagas da educação infantil ao ensino privado, né? Como você, né, um atuante na defesa da educação pública, eu gostaria que você discorresse sobre o teto de gasto e sobre essas PLs. Obrigada. Então, vamos lá, Gleice, uma pergunta muito oportuna, né, que é o grande debate do momento. Primeiro, eu falo da Câmara Municipal, que você citou por último, que foi um projeto de lei aprovado, que já virou lei, inclusive, que, de uma forma absurda e inconstitucional, vai permitir que a Prefeitura compre vagas na pré-escola de escolas particulares com fins lucrativos. Nós já preparamos já entramos, inclusive, com uma representação no Ministério Público contra essa lei, porque ela viola a Constituição Federal e a LDB, porque você não pode canalizar recursos públicos na área da educação infantil para escolas com fins lucrativos. Isso significa uma verdadeira privatização da pré-escola, porque se na área no campo das creches, nós já temos os convênios, que é uma verdadeira privatização da educação infantil, e, além disso, a Câmara já aprovou anteriormente o voucher para as creches. Agora, isso piorou muito com a compra de vagas na pré-escola. Isso é um absurdo. Então, o projeto foi aprovado, teve a oposição lá, que é feita pelo PSOL e pelo PT apenas, votou contra, obstruiu. Nós entramos, na verdade, o vereador Celso Janazzi entrou com uma representação no Ministério Público contra a lei que, infelizmente, já foi sancionada. Isso é um retrocesso para a cidade de São Paulo, porque na prática, nós estamos acompanhando e vendo a privatização da educação infantil na cidade de São Paulo. Olha, nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Ele tentou, na lei do Fundeb, aprovar o voucher, ele não conseguiu. E o Bruno Covas, aqui, com a cara de santo dele, tucano, né, conseguiu fazer uma maldade contra a educação que o Paulo Guedes queria lá no nosso Fundeb, mas houve mais resistência em nível federal do que
municipal. Em relação ao teto de gastos, pessoal, esse é uma farsa total, teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, e me lembro que na época eu era do PT, nós éramos contra a lei de responsabilidade fiscal, porque ela, na verdade, ela coloca também, já colocava um teto para o investimento nos servidores públicos, para o pagamento dos servidores públicos, contratação de servidores públicos, para, na verdade, colocar um teto, um limite, e pagar juros da dívida pública brasileira. Aí vem o Temer com a emenda 95, que era a PEC da morte, e aprovou essa excrescência, congelando os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social, em todas as áreas. Houve aí o limite, o teto de gastos. Na verdade, é o teto de investimentos nas áreas sociais. Por quê? Porque ele vai colocar um teto para que o restante do orçamento seja direcionado ainda mais para os banqueiros nacionais e internacionais, os especuladores e investidores da dívida pública brasileira. O Brasil paga quase 50% do seu orçamento, do seu PIB, com juros da dívida pública. Então, essas leis foram criadas justamente para beneficiar esse setor rentista, que manda no Brasil, manda no mundo, mas manda muito mais no Brasil. Então, toda a política econômica, tributária brasileira e fiscal, ela é organizada para beneficiar os especuladores e rentistas da dívida pública brasileira, que representa apenas 1% da população. Isso em detrimento do restante da população, que somos todos nós, entendeu? Então, é uma farsa, limite de gastos, isso é tudo mentira. Eles querem limitar o investimento nas áreas sociais, canalizando o dinheiro da educação, da previdência, da saúde, do SUS, da assistência social, da segurança pública para os banqueiros. É por isso, toda a nossa política econômica é construída a partir dos interesses dos grandes bancos nacionais e internacionais e de quem investe no mercado financeiro, que não representa, esse setor não representa nem 1% da população. É um setor que não produz absolutamente nada, não produz um parafuso, não produz uma caneta como essa. Vive do rentismo, né, da jogatina no mercado financeiro. Isso está destruindo já há muito tempo o Brasil. Mas o teto de gastos, que foi aprovado pela emenda 95, é a maior expressão aí desse poder do rentismo no Brasil. Então, teto de gastos, nada. O Brasil é um país rico, é a 8ª economia do mundo, tem muito dinheiro aqui no Brasil. A questão é a distribuição de renda. Essa é a questão do Brasil, uma questão histórica, que nós não conseguimos ainda resolver, desigualdade social e econômica. A questão é essa. Mas o Brasil é um país potente, um país rico, aliás, riquíssimo. Ser a 8ª economia do mundo não é qualquer coisa. Acontece que essa renda está concentrada na mão de 1% da população. Essa é a questão. A nossa luta é pela distribuição. Então, tem dinheiro, sim, para a educação, para a saúde, só que a gente tem que inverter aí as prioridades e mudar totalmente essa política econômica do Brasil. Tá? E o 529 que você falou, o PL, esse aí é um projeto devastador dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Ele vai extinguir 10 fundações, institutos que prestam serviços públicos para a população, sobretudo para a população mais carente, mais pobre do Estado. CDHU, que garante o acesso da casa, da habitação, para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Acabar a CDHU, eles vão entregar esse serviço, essa prestação de serviço para a iniciativa privada, para as empreiteiras. Imaginem vocês o que vai acontecer se uma pessoa que ganha 2 salários mínimos vai ter acesso a uma casa popular. Nunca mais, né, se acabar CDHU. Vai acabar também a SUSEM, que eu já falei, vai acabar o Oncocentro. O Oncocentro, para quem não sabe, é a Fundação Oncocentro de São Paulo, que faz diagnóstico e pesquisa na área do câncer, pelo SUS. Mais do que isso, o Oncocentro também produz prótese facial para quem fez cirurgia da cabeça e do pescoço.
cirurgia de câncer. Então, se uma pessoa retirou um olho por conta de um câncer, o nariz, às vezes a pessoa perde o nariz, uma parte da face, aí o Oncocentro produz de uma forma personalizada e humana uma prótese para essa pessoa não ficar com buraco no olho, no rosto, na orelha, para que a pessoa tenha autoestima e volte para a vida social. É um trabalho artesanal feito por profissionais totalmente preparados, servidores públicos, que serão todos demitidos. E o Oncocentro será extinto. E para quem que o Oncocentro produz esse tipo de, por exemplo, prótese facial? Para as pessoas sem condições econômicas, pessoas pobres. É um trabalho assim excepcional que é feito por esses profissionais, pelo Oncocentro, que é financiado com o nosso dinheiro, com o dinheiro do SUS, Sistema Único de Saúde, ele será extinto. A MTU, que trata do transporte público intermunicipal, essa empresa, que é uma empresa estatal, também será extinta, e a sua função será entregue agora, transferida para a Artesp, que é essa agência que deveria fiscalizar as concessionárias de pedágios do Estado de São Paulo, mas que não passa de um apêndice dessas empresas, na verdade. Imaginem vocês. E as universidades serão duramente atacadas, porque o projeto de lei ele tem várias maldades, né? E ele autoriza o governo a confiscar os fundos de reserva da USP, da Unicamp, da Unesp, da FAPESP, que é a nossa Fundação para o Amparo à Pesquisa, financia a pesquisa. E lembrando que, nesse momento, fazer isso é um crime, pessoal. Seria em qualquer situação, mas durante a pandemia, tem um dado importante, 40%, só para vocês terem uma ideia, 40% da pesquisa realizada hoje no Brasil na área do coronavírus é feita por essas 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp. 40% da pesquisa feita no Brasil, na área do coronavírus. E 20% da pesquisa científica do Brasil é feita pela USP, pela Universidade de São Paulo, e o Dória vai atacar a ciência, que ele tanto diz que respeita, não é isso? Ele tenta se diferenciar do Bolsonaro, do genocida Bolsonaro, dizer, eu respeito a ciência, eu acompanho e respeito as posições da ciência, dos sanitaristas, eu me guio pelas orientações científicas em relação ao coronavírus. Isso é tudo mentira, porque ele está atacando a ciência, está atacando as universidades e a nossa fundação, que financia a pesquisa no estado de São Paulo. O IANSP também será atacado, vai aumentar, vocês são professores, vai aumentar a mensalidade, o desconto da contribuição. Quando você fizer 59 anos, vai aumentar em 3% a contribuição. E se você tem um filho, se você tem independente ou agregado, seus pais são do IANSP, eles vão pagar também agora, porque eles não pagam. Você paga 2%, o governo não paga nada, não dá um centavo para o IANSP, agora seus pais não pagam, seus filhos não pagam, né? E agora vai mudar tudo, vai ter um confisco, aí já pensou? Cada filho vai pagar 0,5%, né? E, então, se você tem 59 anos ou mais, você vai pagar 3%. Imagina se você tem 2 filhos, né? Então, você vai pagar 3%, mais 0,5% para cada filho, mais 4% de desconto no seu salário, fora o que já aumentou da reforma da Previdência, teve lá um confisco, né, de mais 3%. Então, só agora você vai pagar 6% a mais, né? Com essas 2 reformas, o 529 e com a reforma da Previdência. Então, é um PL monstruoso, não foi aprovado, nós estamos fazendo obstrução, tentando liquidá-lo na Assembleia Legislativa. Tem um movimento forte contra ele. Dia 16, eu convido vocês a participarem de um grande ato que será realizado lá na Lesp, vai ser virtual e presencial, lógico, com os cuidados do protocolo, seguindo os protocolos de segurança sanitária, mas haverá uma manifestação na Lesp contra o 529, dia 16, às 14 horas. Vocês estão convidados a participar, com todas as entidades do funcionalismo público, todas elas estão irmanadas contra o 529. Vai ter demissão em massa de quase 6.000 servidores dessas empresas todas. Vai ser um desastre se ele for aprovado. Eu já apresentei um PDL,
um projeto de decreto legislativo para revogar, para anular esse PL, e também apresentei uma representação no Ministério Público Estadual, pedindo a intervenção do Ministério Público contra o projeto. O PDL que eu apresentei foi contra tanta lei, né, tanto projeto, eu fiz confusão, desculpa. O que eu apresentei foi o PDL contra a Resolução 61, que estabelece a volta às aulas no Estado de São Paulo, que é outro tema importante que a gente pode conversar. Tá bom? Então, fiz aqui uma síntese, Grace, não sei se eu respondi aí as suas perguntas. Respondeu, está mais que respondido. Você fez fez o histórico perfeito. Agora eu vou passar a fala para o professor Gerson, que tem um questionamento para fazer contigo. Professor Gerson. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Tudo bom? Eu queria só fazer uma questão aqui, né? Como você falou do retorno às aulas, né? Nós vamos debater também depois, para frente, um pouquinho. Só que eu queria pegar aqui um pouquinho a reforma do ensino médio, né? Sobre uma questão da reforma do ensino médio, eu não sei, né? A reforma fala exatamente, não sei se eu estou certo ou correto disso, se eu entendi errado, que tem 40% de aula online, a reforma do ensino médio, né? Que eles iam colocar em 2023 essa reforma, correto? Para ser essa online, esse estudo online. Agora, nós vendo aqui nesse 2020, que está todas as escolas com online, que está sendo totalmente sem acesso à população. Como seria essa reforma do ensino médio, na sua ponto de vista, sobre a orientação online na reforma do ensino médio, já que foi aprovada, né, a reforma do ensino médio? Gerson, na verdade, nós somos totalmente contra essa reforma do ensino médio. Nós nos colocamos contra, votamos contra no Congresso Nacional, nos debates todos que ocorreram, nós fomos contra a reforma que, na verdade, o Temer aprovou, e, por incrível que pareça, esse secretário Roscielli, que está aqui em São Paulo, ele era, na época, o ministro da Educação do Temer, não sei se vocês se lembram disso, né? E ele tem um furor para implantar, porque é uma reforma da qual ele defende. E é uma reforma, na verdade, do mercado, não é uma reforma nossa, não é uma reforma dos professores, não é uma reforma da sociedade civil, uma reforma que interessa, que foi encomendada pelo mercado, né? É uma reforma que não aponta para a construção de um projeto educacional crítico, que prepare o aluno para o pleno exercício da cidadania, né? Que tem a ver com o que nós defendemos, que é uma educação libertadora, emancipadora ou libertária, que é muito diferente do que está nessa reforma do ensino médio, que tenta preparar o aluno apenas para o mundo do trabalho. E nós queremos preparar o aluno, em primeiro lugar, para o pleno exercício da cidadania. O trabalho vem depois. Se você não tem cidadania, você não tem nem trabalho, você tem a barbárie social. Essa é a grande verdade. Então, só que a proposta é muito ruim, que você colocou essa questão da educação à distância, né, que chega ao cúmulo de 40% do currículo ser disponibilizado nessa modalidade de ensino. E, como você disse, a gente viu o caos que está sendo hoje o ensino remoto no estado de São Paulo, falta de acesso dos nossos alunos e dos nossos professores, a banda larga de internet, a computadores minimamente atualizados para você fazer esse tipo de trabalho. Tanto é que a gente fala que hoje tem a farsa da educação à distância, né? Inclusive, uma das reivindicações que, pelo menos, eu estou fazendo em vários setores educacionais em relação à Secretaria da Educação, que nós somos contra a volta às aulas no ano de 2020. Então, nós estamos pedindo, primeiro, que o secretário da Educação convoque a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, para que ela faça a reforma das escolas, preparando as escolas, fazendo reformas no sentido de garantir arejamento, ventilação, garantindo o fim da superlotação de salas da rede pública para essa possível volta no ano
Que bem, mas também que nesse período que o governo crie um programa que garanta, que democratize o acesso à banda larga para todos os alunos da rede estadual de ensino, para todos os profissionais de educação, inclusive enviando computadores para os alunos e para os professores. Tem muito dinheiro no orçamento para isso, para que os nossos alunos tenham o mínimo de acesso às suas escolas, né? Ter o mínimo de contato com os professores durante esse período de pandemia, que vai durar ainda muito tempo. Esse ano não haverá volta às aulas, até porque isso é inviável. Em segundo lugar, mesmo que o governo determine, não haverá a resposta dos professores. Os professores farão greve geral, haverá desobediência civil, né? Isso, a sociedade é contra a volta às aulas. Quase 80% da população já se manifestou contra a volta às aulas. Então, é inviável hoje. E também é um absurdo você disponibilizar 40% do currículo escolar em educação à distância na área do ensino médio. Isso é um absurdo. Já é um absurdo, e eu fiz uma live, ainda foi na quinta-feira, com professores das universidades privadas que estão vivendo esse drama. Os nossos estudantes estão sendo golpeados do ensino superior porque mudaram as regras no meio do caminho e estão introduzindo disciplinas online para esses alunos, que são contra, porque há dificuldade de aprendizagem, não são todos que podem. Se um aluno universitário que paga uma mensalidade já tem dificuldades, imaginem vocês no ensino médio, nas nossas escolas de periferia, onde há uma grande exclusão social, e sobretudo nessa área das tecnologias. Então, é inviável. E nós não podemos aceitar, porque o grande sonho do governo é fazer mesmo, colocar a educação à distância, porque ele economiza recursos. É por isso. Olha, nas universidades privadas, que são empresas capitalistas que administram essas faculdades, eles estão... eu recebi denúncias gravíssimas de... No meio do ano, por exemplo, eles estão juntando cursos de História, Geografia, Ciências Sociais, da Unip, por exemplo, no único curso, e também nacionalizando disciplinas. Então, um professor vai dar aula de Sociologia. Ele vai dar aula para o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Ele vai ter alunos em várias da Unip. Todos os alunos da Unip vão assistir a aula com aquele professor. Então, aquele professor vai dar aula para 5.000 alunos, no único dia. Como que ele vai corrigir as provas? Ele não vai corrigir, agora são os robôs que corrigem, né? O professor prepara uma avaliação objetiva, e aí quem vai corrigir não é mais o professor, é o robô. Eles já estão preparando no ensino superior, nessa área da educação à distância, os robôs, os algoritmos que vão substituir os professores. Nós vamos ter logo em breve, no ensino superior privado, uma educação sem professores. É isso que eles querem com a educação básica, é o grande sonho, mas não vão conseguir, que é difícil, tem resistência da sociedade e, sobretudo, a nossa resistência. Então, nós somos totalmente contra a reforma do ensino médio. E isso não será viabilizado, essa modalidade de ensino, dessa maneira como o governo quer implantar. Correto. Arlindo? Muito obrigado, professor. Eu vou agora franquear a palavra do meu querido aqui, Fabrício, que tem um questionamento para fazer. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer imenso, Janazzi, conversar contigo aqui. A gente que temos essa página aqui de alguns professores amigos que juntos lutamos aí para, não só pela educação, né, mas com tudo que estamos sofrendo no momento, né, com esses governos que nós temos aí, governo federal, municipal. Estamos vendo aqui também uma série de denúncias da Câmara Municipal. Então, infelizmente, precisamos que a esquerda tome conta, né? Se engrandeça novamente. A gente está nessa luta junto aí. E assim, eu queria abordar um lado, porque assim, eu sou professor contratado, chamado categoria O, né? E eu tenho muitos que são os categoria V e S, que são os chamados eventuais, que eles só ganham, né, para a galera que de repente não sabe, eles só ganham se eles entrarem em sala de aula. Se eles não derem aula, eles não têm salário, né, resumidamente falando. E eu lembro que quando a pandemia iniciou, meados de março, alguns professores até da escola que eu leciono, aqui em Mogi das Cruzes,
ele entrava nas aulas de uma professora, ou de alguns professores que tinham aquelas licenças curtas, de menos de um mês, e essas aulas não vão para atribuição. Os professores da casa ali acabam entrando nessas aulas quando possível. Quando isso aconteceu, essa possibilidade foi logo cortada. E as aulas que esses professores entravam, desses professores que estavam licenciados, os eventuais da casa ali, essas aulas começaram a ser oferecidas para os professores efetivos ou que tinham aula atribuída na casa, que não tinha carga completa, que podiam dar essas aulas. Então, desde o governo já veio com a tesoura aí em cima de cortar todos esses, enfim, de abortar toda essa situação. E os professores até hoje, como é que, eu sei que o senhor está lutando bravamente lá, como está a situação, que vários colegas me mandaram mensagem, né? Porque eles não estão, né, enfim, é uma situação que ninguém comenta, que a gente fala muito da questão do aluno da periferia, que é realmente uma verdade, mas professores são trabalhadores, né? E também tem família, também tem boleto, né? Então, queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre a situação desses professores aí, categoria V e S, que estão sem remuneração. Fabrício, uma questão muito, não é uma pergunta, é uma questão que você levantou muito oportuna, que é a do categoria O e dos professores temporários. Primeiro, que em relação ao professor categoria O, a nossa grande luta desde 2009, quando foi criada essa designação, porque ela não existia, nós tínhamos só o professor OFA, ACT, né, fruto ainda de uma lei de 74, a Lei 500 de 74. Acontece que o Serra, quando assumiu o governo do Estado, aprovou na Assembleia Legislativa essa famigerada Lei 1093, que criou essa sopa de letrinhas, sobretudo criou a quarentena para o professor categoria O, né, e reduziu os direitos do professor categoria O. Isso foi em 2009, eu era deputado, eu votei contra, fiz obstrução, mas o governo tinha maioria e aprovou, nós fomos à Justiça, Ministério Público, e fomos derrotados em todas as instâncias, não conseguimos reverter, a lei está em vigor até hoje, né? Então, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, está pronto para ser votado, é o PL C24 de 2015, que acaba com a quarentena, com a duzentena, com a interrupção do contrato, que garante que o professor categoria O tem acesso ao IANSP, tem acesso à Previdência Pública, porque hoje o professor categoria O, ele vai para o regime geral da Previdência, ele não está na São Paulo Previdência, não tem direito à aposentadoria pública, que é um absurdo, porque ele é servidor público, e não pode usar o IANSP, e não pode contribuir com a São Paulo Previdência, ele vai para o INSS, que é uma perda terrível, né? Então, o projeto resolve toda essa questão do categoria O. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 35 mil professores eventuais e temporários na rede estadual, que só recebem quando lecionam, quando entram em processo de substituição. E muitos substituem, porque tem professores que tiram licença médica, porque há um grande adoecimento na rede estadual de ensino, por conta das precárias condições de trabalho, por conta da superlotação de salas, da violência, os professores estão adoecendo cada vez mais na rede estadual. Então, o nosso professor eventual, ele é importante, ele é necessário, temporário. Acontece que, com a pandemia, o Dória foi covarde, foi desumano. O que ele fez? Abandonou os 35 mil professores. E os categoria O sem contratos também foram abandonados pelo Dória. Logo que começou a pandemia, eu apresentei um projeto de lei criando, né, uma renda básica emergencial para os professores eventuais, para os 35 mil professores eventuais, temporários e os categoria O também, que ficaram sem contrato, sem aulas, né, que eles tivessem acesso pelo menos a 20 horas, aulas semanais. Pelo menos isso, para ele ter ali uma renda básica de sobrevivência, ao menos isso. O projeto foi apresentado, nós fizemos contatos, levamos a proposta para o governador, para o secretário de Educação, e até agora eles não resolveram essa questão. Esses 35 mil professores estão literalmente passando fome, necessidade, humilhações, dependendo de favores de familiares, pegando cesta básica na subsede da POSP. É muito sério isso. E eles não conseguiram também acionar a renda básica emergencial do governo federal, que nós aprovamos no Congresso, aqueles R$600. Porque quando o professor se inscreve, ele lá é detectado como funcionário público, servidor público. Então, ele não recebe nem do governo federal e nem aqui em São Paulo.
Então, nós estamos nessa luta ainda, porque a pandemia vai continuar, a gente sabe, a gente vai até janeiro, fevereiro do ano que vem, e a gente não pode deixar nenhum professor para trás. Então, a nossa luta, a nossa prioritária luta hoje na LESP em relação ao magistério é a defesa desses 35 mil professores, para que eles tenham uma renda básica de sobrevivência, para que eles possam atravessar a pandemia, o isolamento social com dignidade, entendeu? Então, você tem razão. É um absurdo que a gente tenha ainda esse número tão alto de professores precarizados, né, nessa situação. Opa, retomando aqui, eu vou franquear já a palavra para a professora Gleice, que tem uma fala, né, sobre a questão da reforma administrativa. E aproveitando o gancho da questão, né, da precarização da carreira, da valorização dos profissionais, e você, deputado, que tem uma grande atuação nesse sentido, na atuação no âmbito da Assembleia, explicasse para as pessoas, né, porque há muitos equívocos, né, e é importante para esses governos que aí estão, que haja esses equívocos, né? Você explicasse um pouco essa iminente reforma administrativa, que, ao meu ver, é um grande retrocesso, né? Na questão dos serviços públicos, né? Na questão da valorização da carreira, né? Vai viabilizar a questão de nomeações políticas, né? Um funcionário público concursado não é possível a rachadinha, por exemplo. Então, eu gostaria que você explicasse, né, porque há muitos equívocos, né, a população, ela está envolta de muitas desinformações, e essas desinformações possibilitam, né, que essa rede de fake news, né, que a população não fique a par do que realmente isso irá prejudicar na vida da população e dos serviços públicos em geral. Obrigada. Olha, sobre a reforma administrativa, o Bolsonaro ele se aproveita de uma situação histórica no Brasil, porque o servidor público sempre foi o bode expiatório da crise fiscal do Estado. Desde muito tempo que, quando tem crise, eles ameaçam cortar o quê? Os servidores públicos, né? É reforma da Previdência que afeta o servidor público, reforma administrativa, já teve reforma administrativa em 99, no governo Fernando Henrique, quando o Bresser era o ministro da administração. Então, já há reforma administrativa do Brasil, que ela não é aplicada integralmente, mas inclusive que garante a demissão de servidores que não têm desempenho. Vocês lembram, talvez não, que vocês são mais novos, mas o Collor de Mello, ele fazia campanha eleitoral para ser presidente, dizendo que iria caçar os marajás. Os marajás, ele era considerado caçador de marajás, os marajás eram servidores públicos. Isso pegou, ele foi eleito com essa bandeira, o caçador de marajás, que era tudo mentira, logicamente, né? Mas ele foi, porque há no imaginário popular, e a mídia alimenta isso, que o servidor público folgado, não trabalha, só fica fazendo greve, tem estabilidade, tem um salário alto, isso está no imaginário, porque é uma construção, uma narrativa construída pelas elites dominantes e, sobretudo, com o grande apoio da mídia, da imprensa, essa imprensa empresarial, comercial, essa imprensa que tem lado, né, que defende os interesses do mercado e do poder econômico. Então, ela defende isso, exatamente, e ajuda a alimentar essa falsa narrativa para a população. Só que, na verdade, a realidade é muito diferente, porque os servidores públicos do Brasil, em comparação a outros países, são poucos, nós temos poucos servidores públicos, e todas essas reformas que são feitas no Brasil atacam, sobretudo, os servidores que estão na ponta, atendendo a população, os profissionais da educação, os servidores da saúde que estão nos hospitais públicos, os servidores da segurança pública, os servidores da assistência social. Esses são os penalizados por essas reformas.
essa reforma administrativa, esse projeto do Bolsonaro, por exemplo, continua fazendo isso e não ataca a magistratura, não vai ser afetada, as carreiras típicas de Estado, nenhuma delas será afetada, os militares, as Forças Armadas, que estão ganhando rios de dinheiro agora por conta do governo Bolsonaro, também essa não será afetada, nem os parlamentares serão afetados. Serão afetados os professores, o quadro de apoio escolar, as enfermeiras, os médicos do SUS, os servidores da segurança pública, aquele PM que ganha 2 mil, 3 mil reais por mês, arriscando sua vida, policial civil, assistente social, a psicóloga do SUS, esses são os afetados. E nós somos a grande maioria, né, dos servidores públicos do Brasil. Então, a reforma administrativa vai acabar com a estabilidade no emprego, que ela é importante, ela é uma conquista, sobretudo, ela já existia, mas foi consolidada na Constituição de 88, ela é importante para garantir a autonomia e a independência dos servidores em relação aos chevetes de plantão, aos governos, à influência política. Pensem vocês, aquele guarda civil que multou o desembargador em Santos, vocês se lembram daquela cena, aquele desembargador aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça, né, afrontando, tentando humilhar o guarda civil, falando, eu vou ligar para o seu chefe, ele liga, ele peitou, enfrentou, ele é concursado. Vocês acham que ele faria isso? Talvez se ele não fosse concursado, se ele fosse um terceirizado, ele ia pensar 2 vezes, mas ele enfrentou, né, ele foi assim, de uma coragem, mas e ao mesmo tempo ele teve uma consistência ali política do seu papel, mas o que garantiu a ele também tranquilidade foi a sua estabilidade. Ele tem estabilidade no emprego, estava cumprindo a lei, não poderia ser afastado, né? Até porque ele teria direito à defesa, coisa que um terceirizado não tem. Um cara que é um trabalhador indicado politicamente não tem estabilidade, mesmo ele estando certo, ele é afastado, ele é demitido. Então, isso acaba com o trabalho do servidor público no Brasil, que é o fim da estabilidade, porque eles vão aprovar no projeto várias faixas de contratação, onde a estabilidade fica restrita a um pequeno grupo de servidores. E também haverá uma neutralização e enfraquecimento do concurso público, que é um instrumento importante, uma conquista, sobretudo da Constituição Federal de 88, que para você ingressar no serviço público, você tem que fazer concurso público de provas e títulos, está na lei isso daí. Então, ele quer acabar com o regime único, regime jurídico único dos servidores. Isso é um retrocesso, pessoal. Isso vai favorecer o aparelhamento do Estado, os cargos de confiança, as indicações, o que a Grace falou, a rachadinha. Daí você tem toda uma influência política, você acabando com o concurso e com a estabilidade. É isso que o governo quer, para controlar melhor a máquina administrativa, para não é controlar, é instrumentalizar para os seus próprios interesses. Só que isso vai prejudicar a população, isso que a gente tem que dizer. Vai prejudicar os servidores? mas vai prejudicar a prestação de serviços públicos, porque você perde em qualidade, né? Porque um servidor que tem uma carreira estável, ele produz muito mais do que um servidor terceirizado, que não tem estabilidade, que hoje está, amanhã não estará mais, ele não cria também vínculos com as comunidades que ele vem atendendo, porque ele fica pouco tempo, depois ele vai embora, vem outro, aí você não consegue construir uma memória, né, do trabalho, da aprendizagem, tudo isso vai se perdendo. Então, é um grande retrocesso essa reforma administrativa que tem que ser derrotada no Congresso Nacional, que está também nessa linha, né, de satanizar os servidores públicos do Brasil. E eles vão satanizar exatamente nós, os servidores da educação, da saúde e da segurança pública. Eles não vão satanizar os procuradores, que ganham salários altíssimos, os juízes, os desembargadores, né, os auditores fiscais, esse pessoal que tem carreira típica de Estado, os militares, esses não serão afetados, nem os parlamentares. Então, é uma reforma administrativa contra os de baixo,
que vai prejudicar também os de baixo, que são atendidos por esses servidores. E existe um grande problema também, professor Gianazzi, que é a questão das OSs, né? Porque aí abre a porteira para que as OSs entrem na educação pública. Como já tem entrado no Centro-Oeste, tem algumas cidades e estados que já tem até professor Uber, né? Que é o professor que ele só é chamado quando tem ausência de professor. Então, assim, gradativamente, infelizmente, a gente já consegue observar esse movimento obscuro de algumas fundações com nomes diferentes, para não citar, mas essas fundações gradativamente têm oferecido cursos para professores, mas, na verdade, existe um discurso por detrás muito estranho, que é essa reforma administrativa em nome de um Estado mínimo, né, e de uma sociedade sem direitos. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre essas atuações dessas organizações sociais? Sim, sem dúvida, Fabrício, porque você falou Estado mínimo, é Estado mínimo para os pobres, mas Estado máximo para os banqueiros, os ricos, esses têm tudo. Na tributação, por exemplo, esse PL que a Grace falou, 529, Grace, entre tantas maldades, ele também vai aumentar, tem uma pequena reforma tributária contra o povo do Estado de São Paulo, que vai aumentar o valor do IPVA que você paga no seu carro. E vai isentar, não vai acabar com a isenção que existe hoje para pessoas com deficiência. Uma pessoa com deficiência hoje não paga o IPVA, vocês sabiam? Isso vai acabar no PL 529, vai ter que pagar e todo mundo vai ter que pagar mais. Agora, eles não cobram o IPVA em São Paulo de quem compra um iate. Quem comprar um iate não vai pagar IPVA em São Paulo. Quem comprar um avião, um helicóptero, não vai pagar IPVA. E você que vai comprar uma moto, vai comprar um carro, né, um carro popular, você vai pagar IPVA e vai pagar caro. E se você é deficiente, tinha isenção, não terá. Se tem alguma deficiência, você tinha isenção, não terá mais. Vocês percebem como é uma inversão total, né, de valores. E agora as OSs, elas estão avançando cada vez mais, Fabrício. Em São Paulo, algumas áreas como saúde e cultura estão totalmente dominadas pelas OSs, pelas organizações sociais. Eles querem trazer para a educação. O grande sonho do governo é entregar algumas escolas estaduais para as organizações sociais. Não conseguiram até agora, tentaram já em vários momentos. Na cidade de São Paulo, então, nem se fala. As OSs tomam conta das creches da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 1.500 creches, sendo que só 300 são da rede direta. As outras são todas das OSs, dessas entidades, de convênios, que são OSs controladas por vereadores, deputados, partidos políticos, algumas pelo crime organizado, né, por pessoas que não têm nenhum compromisso com a educação, que utilizam essas creches para fins econômicos e eleitorais, depois transformam também em redutos eleitorais, exigindo que a mãe do aluno vote no candidato ali que a entidade está apoiando. Para ela ter a vaga garantida e permanecer com a sua vaga, ela tem que votar no vereador do bairro. Aqui, isso aí existe em vários lugares, em várias regiões da cidade de São Paulo, isso vem acontecendo na Zona Sul, na Zona Leste, tem várias entidades por detrás de vários políticos com interesses eleitorais e econômicos por detrás dessas organizações sociais, mas que também representam uma privatização e uma desobrigação do Estado com a gestão. Ele vai terceirizando, vai se livrando da sua função de fazer a gestão dos equipamentos públicos. Aí a gente perde muito em qualidade, porque se você pegar, Fabrício, uma professora de uma creche conveniada e uma professora da rede direta da rede municipal, você vai ver a diferença de salário, é imensa, né? E a jornada também. A jornada é bem diferente. Uma professora de creche da cidade de São Paulo não ganha nem o piso nacional salarial, está longe do piso, dependendo da creche, né? Ela tem 2 salários mínimos, no máximo. É grave a situação delas.
Então, isso interessa muito ao Estado, a terceirização e a entrega para as OS. As OS estão prontas para entrar nas várias áreas. E a nossa luta é para impedir que isso aconteça. Vou abrir aqui o microfone. Antes de passar a palavra para o Gerson, né, eu vou ler aqui alguns comentários. Né, eu vou colocar aqui do Ronaldo. Aqui tem um comentário dele. Sou professor desde 1986. Nunca tivemos nenhuma política salarial. Agora o INASP, o que mais teremos para desmotivar a chegada dos novos professores e mantê-los nas escolas sem perdê-los para a iniciativa privada? Então, o que fazer para agregar, para trazer esse público novo, esses professores, porque, infelizmente, muitos têm perdido o sonho de ser professor, porque é só arroxo no salário, é só uma questão vergonhosa. E aí eu emendo com a fala da professora Andréia, aí ele responde aqui que ao professor Leandro, que está falando: boa tarde, acompanhei sempre o trabalho do professor Gianazzi, então ele fala do seu brilhante trabalho e dá os parabéns à vossa pessoa. Obrigado, Andréia, Leandro. Olha, primeiro, essa pergunta que ele fez é importante, porque a rede estadual de ensino é uma das piores do Brasil, em termos de jornada de trabalho, em termos de condições de trabalho e, sobretudo, de condições salariais. A nossa rede estadual, que é a mais rica do Brasil, que tem o maior orçamento da América Latina, é uma das que menos paga os seus profissionais da educação. Até ontem ela não pagava nem o piso nacional salarial, que é baixo, por 40 horas, R$ 2.886. Ele começou a pagar agora porque deu um abono, que é ilegal, teria que dar o salário cheio, sem abono. O abono seria um extra, né, além desses R$ 2.886. Então, isso aí é grave. Muita gente, eu conheço, eu entrei na rede estadual em 1984, como professor na época CT, não tinha concurso. Depois, mais tarde, que eu fiz o concurso, entrei como professor concursado na rede estadual de ensino, e na municipal também, né, depois pelo concurso. Mas eu me lembro que muita gente, até hoje, assim, muita gente só mantém vínculo com o Estado por conta do IANSP, porque o IANSP, mesmo com todas as suas dificuldades de subfinanciamento, que o governo não ajuda no financiamento, praticamente, é um hospital de ponta ainda, é um hospital que é difícil você conseguir a consulta, o atendimento, mas depois que você entra nele, principalmente para doenças complexas, como câncer, aí você tem um tratamento ali de ponta, com pessoas qualificadas. Repito, mesmo com todo o sucateamento e com toda a degradação que o IANSP vem sofrendo ao longo dos anos. Então, muitos professores mantêm uma jornada básica de aulas ali, uma jornada básica de trabalho para ter acesso ao IANSP, porque tem a sua mãe, que é uma agregada, tem uma doença, que faz tratamento lá, tem um filho, ou ele mesmo, entendeu? Porque pagar convênio está caro, né, pessoal? Um convênio médico está uma nota, e depois que você passa dos 59, 60, daí é impossível você pagar o convênio. Então, o IANSP é uma garantia, mesmo que precarizada. Então, nós temos que atrair os professores, até porque essa situação é em todo o Brasil, e nós já alertamos para um apagão da educação. Dentro de menos de 10 anos, se não houver um investimento pesado na valorização dos profissionais da educação, sobretudo do magistério, nós teremos no Brasil, com certeza, um apagão da educação, porque cada vez mais a gente vê que as pessoas não estão mais procurando os cursos de licenciatura, de pedagogia, história, geografia, matemática, biologia, que são os cursos que preparam, né, para o magistério, na educação básica. Nós estamos assistindo um verdadeiro esvaziamento dos cursos de formação para os professores. Eu lecionei muito tempo, eu sou mestre em educação e doutor em história pela USP, então lecionei muito tempo na minha vida, quase 18 anos, em universidades privadas, nesses cursos de formação, trabalhando as matérias pedagógicas, fui vendo a saída dos alunos, foi tendo uma saída gradativa dos alunos, um abandono por conta do que você falou, a falta de investimento, a falta de valorização salarial e valorização social também da profissão
de professor, de professora, entendeu? Então, isso é grave, realmente, o governo tem que investir na carreira, tem que aumentar o piso nacional salarial, tem que cumprir o... Porque está tudo pronto, pessoal, todo o arcabouço legal para melhorar a educação já está dado. A gente não precisa de novas leis, só pegar o Plano Nacional de Educação, que tem lá a meta número 20, que é a meta que fala que até 2024 o Brasil tem que investir no mínimo 10% do PIB em educação, está lá, tem que aumentar o investimento. Tem uma meta que fala, acho que é a 15, sobre valorização do magistério, de tal forma que os professores tenham, no mínimo, o mesmo salário de outras profissões que exigem o curso superior. Nós estamos 30%, 40% abaixo do que recebe uma pessoa que fez administração de empresas. Essa pessoa, se entrar num emprego, numa empresa privada, vai ganhar quase 50% a mais que um professor que também fez um curso de graduação, entenderam? Então, tem que seguir. A gente defende o que é o cumprimento do Plano Nacional de Educação, as 20 metas. Aquilo, se elas forem respeitadas, a gente resolve a crise da educação brasileira. Tem que cumprir o capítulo da educação da Constituição Federal, que vai do artigo 205 até o 214, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É simples, assim. Se você cumprir essa legislação federal, você resolve, você avança na questão da educação pública brasileira e, sobretudo, vai valorizar o magistério. Você vai ter pessoas querendo entrar na carreira. Muito bom, muito bom. Brilhante resposta, deputado, brilhante resposta mesmo. E infelizmente, é uma realidade que a nossa rede vive, vive na sucata, né? Não é nenhum processo, já é uma sucata. Infelizmente, muitos profissionais, que nem a Ivone colocou aqui nos comentários, muitos colegas acabam ficando na rede estadual por conta do servidor. Eu sou um caso desse. Se não fosse servidor estadual, eu já teria saído faz tempo da rede estadual por ser concursado na rede municipal, e a diferença salarial é vergonhosa, é extremamente vergonhosa. Eu vou ler um comentário aqui do senhor Antônio, né, que deixou aqui. Ele comentou o seguinte: e por que os políticos não fazem uma reforma administrativa que possam abranger todas as carreiras, inclusive o judiciário e os parlamentares? Olha, porque os políticos não vão cortar na própria carne, e os políticos, na verdade, estão a serviço dessa lógica do mercado, estão a serviço dessa lógica de satanizar, de criminalizar os servidores públicos do Brasil, né, de que a crise fiscal do Estado brasileiro tem como causa principal os servidores públicos. Então, eles jamais farão, sobretudo os políticos que estão ocupando hoje as casas legislativas, porque nós, quando tem uma reforma dessa, nós apresentamos emendas exatamente cortando na carne desses setores. Só que nós somos poucos, então o que acontece? As nossas emendas não são aprovadas, porque o governo Bolsonaro tem maioria no Congresso. Hoje ele fechou com o Centrão, né, com o que há de mais podre, que ele fechou com o esgoto do Congresso Nacional, com o pântano, com a escuridão total, do que há de mais perverso. Então, esse grupo do Centrão que tem o controle da Câmara dos Deputados, e aí ele aprova o que ele bem entender lá. E nós somos minoria na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e também na Câmara dos Deputados. Aí é difícil você, numa votação, vencer o Centrão e os aliados do Bolsonaro. Eles estão todos unidos. E não só, viu, pessoal? Aí, contra os trabalhadores, todos se unem. Aí o PSDB, o DEM, o PMDB, o Centrão, o PSL, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, estão todos contra nós. O Dória fica com o Bolsonaro para nos prejudicar. Eles têm uma diferença ali, mas o que eles querem é a dominação econômica, a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Todos eles, sem exceção. Bruno Covas, aqui em São Paulo, Dória, o Bolsonaro, eles estão... Aí a Rede Globo, aí eles estão todos unidos, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, todos contra nós. Eles têm uma diferença na condução política, que o Bolsonaro é obscurantista, é grosso, enfim,
é proto-fascista, daí tem diferença com eles. Eles defendem o seguinte: olha, nós queremos explorar os trabalhadores, garantir a mais-valia, garantir a acumulação capitalista, o lucro, mas não como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro exagera, não é assim também, tem que disfarçar, é o que o Dória faz, e os outros, entendeu? Mas eles vão fazer, de uma forma... É que o Bolsonaro é agressivo, ele já quer instalar um Estado policial, né, e já garantir essa acumulação capitalista na força, com violência. Os outros eles disfarçam a violência, mas são violentos também. E aí também temos a emersão de um novo que não é novo, né? Um novo que só traz o retrocesso. A gente vê, olha, o Novo, né? O Partido Novo, por exemplo, vota contra os professores, contra os trabalhadores em todo o Brasil. Eu brigo muito lá, tem o Partido Novo na Leste, falei, o Novo é velho, né? Esse Novo é muito velho, é mais velho do que o Tucanato, porque eles são mais realistas do que o rei. Não tem nada de novo, é velho aquilo. Infelizmente. E aí fica aí os nossos colegas professores que têm acompanhado a live, tem muito professor votando no Novo. E aí, assim, é você bater em si mesmo. Exatamente, porque eles enganam bem, eles colocam esses jovens, né? São todos novos. Lá na Assembleia tem o Daniel José, isso? Daniel José, tinha dessa linhagem, ainda esse pessoal que foi financiado pelo sistema financeiro, pelo mercado, Tabata Amaral, que é novinha, tem cara de anjo, né? E esse pessoal, na verdade, é a dominação capitalista com cara nova, porque ninguém aguenta mais, né? O Roberto Jefferson, esses políticos da velha guarda, então tem que dar uma renovada. Então eles colocam esses jovens para o MBL, né? Que é uma nova direita, mas que vai defender a velha política. Essa é a verdade. Mas eles estão renovando um pouco a cara, a aparência desse processo de dominação. Então tem que tomar cuidado. O Partido Novo representa isso. E tantos outros que saíram, o MBL, esse pessoal todo aí, tem que tomar muito cuidado, que eles são perigosos nesse aspecto. Verdade. Eu vou franquear agora a falar para o meu amigo Gerson, né, porque estamos encaminhando para o encerramento da nossa live, e desde já agradecendo o nosso querido deputado Carlos Gianazzi, professor, colega nosso de caminhada, aí agradecemos. Eu já fui em diversas manifestações e eu tenho questão de tirar foto sempre quando eu posso contigo, né, porque você se coloca lá na frente de batalha mesmo. Vai na frente para proteger o professor que vai apanhar da polícia, tá junto conosco em todas as manifestações, independente de ser da rede municipal ou estadual, eu sempre o vejo nas nossas manifestações. Então, em nome até mesmo dos professores, segue aqui a nossa gratidão pelo apoio que você tem dado a nós. Né, professor Gerson? Obrigado. É isso mesmo, né? Ele sempre foi nas manifestações, ele estava presente, né? O Carlos também sempre está lá apoiando os professores. Mas eu queria aqui só fazer duas colocações, deputado. A primeira é o seguinte: concordo com você sobre o IANSP, né? Realmente está uma... Nem tem palavras para falar sério, né? Não tem nem como falar. Porque eu lembro, em 2004, né, que eu entrei no Estado, né, sou categoria F até agora, né, e aqui na cidade, aqui onde eu moro, era bem atendido o IANSP. Tinha até um convênio aqui com um hospital particular famoso. Na época tinha exames laboratoriais, tudo, fazia os exames, tudo certinho, era bem atendido. De repente, caiu totalmente, né, o atendimento ao IANSP aqui, em todas as cidades, né, e se concentrou no hospital em São Paulo do Servidor, né, por isso acho que é muita demanda, né, porque todos os exames agora estão sendo lá no hospital, então você não consegue fazer rapidamente, demora por causa dessa demanda, porque todas as cidades foram cortadas. Só que o legal, como você falou, que é descontado. O desconto continua o mesmo, né, no nosso Olerite. E os dos agregados também continuam, né? Então, desconto nosso e dos agregados também. E
eu queria... Tá passando um caminhão aqui. Eu queria falar sobre isso, né? Sobre esse desmanche do IANSP, né? Que vamos ter agora a manifestação aí, que o senhor colocou muito bem. E outra coisa, sobre a volta às aulas. Agora, dia 8 de outubro, né? Eu acho engraçado que o nosso querido, né, entre aspas, tá, governador e o secretário, diz que não tem dinheiro, não tem verba, né? Até que cortou exatamente o nosso... Cortou não, né? Vai deixar para depois a parte do 13º que nós recebíamos no aniversário. Todo servidor recebia na data do aniversário uma parte do 13º. Por falta de dinheiro, ele colocou. Só que agora ele coloca como se os professores retornarem às aulas, irão ganhar uma gratificação extra. Não é uma coerência? Dizem que não tem dinheiro, mas se eu voltar da aula, eu ganho uma gratificação, né? Pode falar, Genésio. Não, você levantou uma questão importante que eu tenho dito também. Olha, além disso que você falou, eu falei no começo dos professores temporários e eventuais, que estão sem receber nada até agora, né? O governo fala isso, que não tem dinheiro, como fala que teve que fazer cortes aí no 13º das férias, no 13º nas férias também, né? Porque não tinha recursos por conta da crise. Mas agora, para estimular o professor a voltar às escolas, ele vai pagar um adicional para quem ampliar a sua carga horária presencial. E nós estamos dizendo o seguinte, que esse adicional é o adicional da morte, é o adicional funeral do professor, porque voltar às aulas agora significa você colocar em risco a sua vida, da sua família, dos alunos e das famílias dos alunos. Essa é a verdade. A escola é uma bomba biológica de contaminação, por isso que ninguém volta, a comunidade não volta, ninguém voltou agora. Vocês viram que dos 645 municípios, só 123 voltaram, e com ressalvas, com medo, perigoso. E eu tenho denunciado o secretário, ele foi em várias escolas para fazer lobby, né, dessa decisão, dessa resolução, que falando, pode voltar, está vendo que é tranquilo, ele mostra ele com as crianças, com máscara, que é um absurdo ele fazer isso, que ele está, na verdade, defendendo os interesses das escolas particulares, que elas que querem voltar, não são as públicas, ele está a serviço desses grupos econômicos e utilizando o seu cargo de secretário da Educação, né, para fazer propaganda, para estimular a volta. Só que a rede estadual não está voltando, que a rede tem consciência disso, que haverá uma contaminação perigosa, né? Nós vamos ter muito mais mortes, porque todos os estudos mostram isso, estudos científicos, os sanitaristas estão dizendo, e as experiências feitas também em Manaus agora, o que aconteceu, quase 400 professores contaminados em 15 dias, reabriram, em 15 dias, quase 400 professores, no mínimo, foram contaminados. Israel, aconteceu a mesma coisa, abriu, fechou, a França abriu, fechou, né? Só que nesse abre e fecha acontece uma coisa, pessoal, muita gente morre, não dá para ficar fazendo experiência. É o que o Rocieli, eu chamo ele agora de Rocieli Ventralbe. O Rocieli Ventralbe está fazendo experiência, transformando alunos e professores em cobaias na rede estadual de ensino. Ele fala, não, a gente abre, mas se começar a ter contaminação, a gente fecha de novo. Mas e essa contaminação? Muita gente vai morrer, não é todo mundo que resiste ao coronavírus. A gente sabe disso, que o vírus se manifesta de formas diferenciadas em cada organismo. Tem gente que morre em uma semana, uma pessoa saudável, não tem nada e morre. Outra pessoa não morre, mas muitos morrem. Até crianças morrem também. Morrem menos, mas elas morrem também. Então é grave essa situação. Então, a palavra de ordem é não voltar. Nós estamos tomando providências jurídicas, providências na Lesp, haverá o chamamento da greve geral da educação, e nós vamos também às cortes internacionais. Nós estamos preparando uma representação para a Comissão de Direitos Humanos da OEA, denunciando o governo Dória por genocídio, porque ele está obrigando a volta às aulas no estado de São Paulo, sabendo que isso não é possível. O próprio comitê dele de contingência,
que é organizado, que é formado por vários cientistas sanitaristas, uma boa parte é contra. Vocês sabiam que tem um racha lá dentro? As pessoas falam, não pode voltar, não é o momento, esse ano não compensa mais. Tanto é que muitos municípios já decretaram que não haverá volta em 2020. Eles estão se apartando da resolução 61. O prefeito de Rio Claro já falou, já baixou o decreto, falando, olha, já era, 2020 não tem volta às aulas, só o ano que vem, com vacinação, com testagem em massa. Santo André, Mauá, vários municípios já decretaram, soltaram resolução, decreto, portaria, já anunciando que não haverá mais aulas naquele município. E o município tem independência para barrar, inclusive, a abertura das escolas estaduais. Mesmo que o Dória reabra, o prefeito pode fechar. Não, aqui na minha cidade não vai abrir nem escola particular, nem a escola da minha rede municipal e nem a estadual. E é isso que está acontecendo, porque é grave a situação. É isso que você estava falando aí da volta às aulas, né? E do IANSP que você falou, Gerson, o IANSP, gente, por que ele está nessa situação? Porque o Estado não financia. Ele é financiado só com 2% do seu salário, do seu olerite. Isso é insuficiente para financiar o IANSP. O Estado deveria financiar 2% por funcionário público. Você dá 2%, ele dá a cota patronal 2%. Ele não faz isso. Por isso que nós estamos vivendo esse sucateamento do IANSP. Ele tem os convênios no interior, em vários lugares, mas são convênios insuficientes para atender uma demanda muito alta. E em muitos lugares ele fecha os convênios, abandonando várias regiões. Ourinhos foi abandonado, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André não tem mais. Então é tudo precarizado, eles vão cortando os convênios cada vez mais, e em alguns lugares tem cota no interior. O professor chega lá no hospital regional, ou numa Santa Casa, está doente, chega lá para consulta, daí a pessoa fala, olha, para o IANSP já acabou a cota, nós só atendemos aqui 6 pessoas por dia e você é a 7ª, então não tem mais cota para você, porque o IANSP paga pouco, que paga um valor que só dá para atender 6 pessoas por dia ou por mês, entendeu? Aí a pessoa tem que vir até São Paulo, viajar, dormir aqui, ficar esperando uma consulta que demora. Eu sempre vou no IANSP, eu fico lá conversando com os servidores. Tem outro dia uma professora de Presidente Prudente falou, viajei 6 horas para chegar aqui para fazer uma cirurgia, estava na mesa de operação já, né? Aí quando foi me dar anestesia, estava faltando anestesia, não tinha anestesia. Imagina, ela estava lá, ela ia fazer uma operação de câncer, a professora, ela dormiu, pagou um hotel para dormir, né, para ir no outro dia cedo, e aí ela saiu da mesa de operação e estava chorando, falou, olha, e agora? Agora, quando eu só vou conseguir marcar uma nova cirurgia daqui a 1 ano, porque ela entra numa fila. Absurdo isso, é desumano. Nós denunciamos já no Tribunal de Contas, na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde e no Ministério Público, essa situação do IANSP, viu? É grave isso, essa falta de atendimento. E não é por conta do funcionário lá, é a falta de estrutura mesmo. Não, aqui também Aí por conta também. Qual lugar, qual região? Aqui também. Mogi das Cruzes. Em Mogi, então, tem uma cota. Mogi das Cruzes. É um absurdo isso. Você está morrendo lá, você chega no hospital, você vai morrer porque acabou a cota aqui do... Isso não existe. Se eu tiver agora que sofrer alguma coisa aqui agora, for para lá, aqui em São Paulo, que é socorro, ficar lá 6, 7 horas para ser atendido na fila aqui do Hospital Servidor Público no Ibirapuera. Ormindo, eu sei que a gente está aí para finalizar, eu vou tomar... Obrigado, Janésio. Eu queria que o Janésio comentasse um pouquinho, rapidamente, a gente já está partindo para a finalização, porque assim, quando a gente fala de pandemia, não só a questão das voltas às aulas, eu critico a pandemia, a gestão dela desde o princípio, né? Não se houve teste, eu mesmo gosto de contar a minha história, que eu fui fazer o teste porque o meu cunhado, ele é militar, então eu consegui fazer o teste porque eles estavam disponibilizando familiares para fazer, foi aí que eu descobri que eu tive, lá no final de maio, então assim, você não tem um acompanhamento, você não tem uma condução correta, então toda a pandemia no Brasil, e nos grandes municípios, na maioria dos municípios de São Paulo, nós não tivemos uma condução bacana, né? Eu nem próximo disso. Eu lembro que o senhor comentou algumas lives que eu assisti,
que dentro da Assembleia também o pessoal estava lá meio que não ligando, pessoa do grupo de risco lá, tudo muito próximo, sim. E assim, o que eu estou percebendo é que existe uma evolução. Nós estamos aí com 130 mil mortos, mas nós sabemos que existe um número muito maior, né? Que isso é tudo subnotificado, enfim, nós sabemos disso. E assim, quando você permite toda a reabertura, normaliza, as pessoas comentam, mas peraí, as aulas também não podem voltar, já que o bar está aberto, não sei o que está aberto, tá tudo, as praias aí cheias com esse, né, nesses feriados e tudo mais. Então, assim, parece que eles agem de forma contrária, mas de maneira inteligente. Peraí, vamos fazer assim? Vamos... Porque o povo também, eu estou percebendo que as pessoas estão agindo naturalmente. Elas não estão... Né? Então, eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre como o Estado conduziu a pandemia. Está conduzindo, olha, né? Porque, infelizmente, eu acho que ela vai adiante. O exemplo vem de cima, Fabrício, e o presidente... O despresidente, o desgoverno Bolsonaro, que é um governo genocida, que é um assassino, né, que tem que ser punido, né, pelas cortes internacionais. Se fosse o Brasil minimamente sério, ele nem estaria mais. Tem mais de 50 pedidos de impeachment na mão lá do Rodrigo Maia, e ele não coloca em votação, não coloca em debate. Tem várias denúncias no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, contra o Bolsonaro, por crime de lesa humanidade. É um genocida, na verdade, né? Um proto-fascista que hoje desgoverna o Brasil. É uma pessoa, ele foi eleito, sem dúvida nenhuma, com fake news, se aproveitando da onda conservadora, do movimento antipolítica, anti-esquerda. Ele surfou nessa onda, foi oportunista, esperto, e foi eleito com voto popular. Isso aí não há dúvidas. Porém, ele é um proto-fascista, é um cara extremamente autoritário, que defende intervenção militar, é contra a democracia, ele é contra o Brasil, é contra a soberania nacional, ele está a serviço do desmonte do Brasil, do desmonte do Estado brasileiro. É uma pessoa, não há dúvidas de que ele está a serviço dos Estados Unidos. Essa é a grande verdade. Ele é um braço dos Estados Unidos no Brasil. Então, a função dele é desmontar o Brasil. Ele não veio aqui para construir nada, ele é o desmonte, inclusive o desmonte de vidas também. Por isso que ele banaliza e não fez nenhum tipo de investimento nessa questão do coronavírus. Né? É o governo da morte, é a necropolítica, aí está tudo junto. Né? E ele aglutina em torno dele todas essas figuras também da necropolítica. Vocês viram aquela reunião ministerial do dia 22 de abril, que depois nós tivemos acesso, por conta do Supremo Tribunal liberou as imagens daquela reunião. Vocês viram o que o Ricardo Salles falou de passar boiada, o Paulo Guedes falando dos servidores públicos, que tinha colocado a granada no bolso dos servidores, do inimigo era o servidor público. Daí ele aprovou a Lei 173, a lei complementar, que congelou os quinquênios, a licença-prêmio, enfim, toda a progressão funcional foi congelada para todos os servidores públicos do Brasil até o dia 31 de dezembro de 2021. Congelou também a reposição das perdas inflacionárias, congelou o reajuste salarial permitido pela database salarial de cada município, de cada estado para os servidores, né? E agora colocou outra bomba, que é essa da reforma administrativa. E as falas da Damares, aquele pessoal maluco que tem no governo, né? Aquilo ali foi um show de horrores, né? Um show de delinquência política, que se o Brasil fosse minimamente sério, todos estariam presos ali, prisão perpétua para todos eles, porque aquilo é um absurdo, como que pessoas que estão no ministério se comportam daquele jeito, né? Então, enfim, esse é o governo é culpado. Essas mortes todas, que são muito mais, concordo, Fabrício, a gente tem que considerar sempre a subnotificação no Brasil. Né? Pesquisas falam que é 4, 5 vezes mais do que esse número. Você multiplica por 4. Mas, olha, no mínimo são 130 mil pessoas mortas, e a gente tem que colocar isso na conta do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que nada fez para conter o vírus, que tripudiou, falou, e daí? Não sou coveiro. Vocês viram, é uma gripezinha, né? E ele continua tripudiando até hoje, não usou máscara, foi em aglomeração, participou de atos
contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia, contra a imprensa. Enfim, ele continua fazendo exatamente isso, tripudiando as mortes, não presta solidariedade. O Brasil está de luto, 130 mil pessoas mortas, é um número absurdo. Agora eles tentam naturalizar tudo isso, porque, pessoal, as mortes estão acontecendo agora nas camadas pobres, no andar de baixo, como dizia o Florestan Fernandes. Então, agora, enquanto estava no Einstein, no sírio-libanês, na classe média, média alta, daí, né, era aquele auê todo. Agora, como o coronavírus ele foi para a direção da periferia, matando os pobres, os negros, enfim, daí, pô, aí vai naturalizando, porque você não vê muito isso, né? Tudo vira um número e as pessoas vão se acostumando com isso, desde que não chegue nela ou nos seus familiares, logicamente, né? Então é como se fosse assim, isolaram mais ou menos o vírus nas camadas pobres, e pobre pode morrer à vontade para o governo, ainda mais o Bolsonaro, que odeia pobre, que está diminuindo agora a renda básica emergencial para R$300, que aumentou o preço da cesta básica, do arroz, do feijão, está todo mundo acompanhando aí a crise, entenderam? Então, é um governo culpado, sim, e depois nós tínhamos alguma resistência com os governos estaduais, mas eles cederam também. Aí vem a pressão toda da Fiesp, da Associação Comercial, aí o poder econômico começa, né, a pressionar, aí os governadores também não aguentaram, daí entraram na onda, principalmente o Dória aqui, que está um Bolsodória total, né? Liberou tudo e tenta liberar também as escolas. Então, mais ou menos é isso, mas o governo é responsável. O governo, eu tenho certeza, eu sou historiador, sou da área de história, que um dia lá na frente, né, quando daqui 40, 50 anos, as pessoas estarão estudando esse momento histórico, mas como que aconteceu? É quando a gente estuda o nazismo, né? Mas como que, né, a sociedade permitiu campos de concentração e a gente odeia o Hitler daqui 40 anos. Nossa, como que a sociedade aceitou o Bolsonaro? Que absurdo aquilo que ele fazia, né? Damares, o que é aquilo? Né? Mas isso é lá na frente, porque agora, nesse momento, eles estão com um certo domínio, que é provisório também, né? A gente sabe que é o pêndulo da história, eles estão, mas se o inverno é deles, agora a primavera logo ali na frente será nossa, eu tenho certeza, porque Paulo Freire já dizia que o mundo não é, o mundo está sendo, e a gente vai mudar essa situação com a nossa intervenção política no curso da história. Professor Carlos Gianazzi, muito obrigado, né? Estouramos com o tempo que o seu assessor deu para nós, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse agora as considerações finais. Mais uma vez, segue a nossa gratidão aqui da equipe do Giz e Luta, né? E já fica estendido um futuro convite. Olha, primeiro agradecer o convite, Armindo, para conversar com vocês e parabenizar esse trabalho, essas lives que vocês estão fazendo, aglutinando os professores, sobretudo da rede pública, da rede estadual, da rede municipal. Isso é muito importante, né? Vocês estão fazendo online, mas quando terminar a pandemia, eu quero me dispor a fazer uma reunião aí com vocês, uma palestra, um encontro presencial. Já fica aqui o meu compromisso de estar conhecendo vocês pessoalmente, de fazer um evento com vocês na Assembleia Legislativa. Fica aqui o convite também para a gente fazer um debate na LESP com vocês, tá? Usando inclusive a TV Assembleia, assim que terminar a pandemia, né? E aproveitar também para convidar vocês, reafirmar o convite dia 16, agora, às 14 horas, nós vamos realizar uma manifestação na frente da LESP contra a aprovação desse 529. Está aqui, opa, já colocou, né? Isso é importante. E convidar vocês também para uma live que eu vou fazer na segunda-feira, às 8h30 da noite, sobre a reforma administrativa, para vocês entenderem melhor, né, os resultados, os impactos nefastos e perversos dessa reforma para o povo brasileiro. A gente vai fazer com duas pessoas, uma delas é a Márcia Temer, que é procuradora do Estado, presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo, especialista nessa área, e o José Gozzi, que é o presidente da CETEG e da Pública, que vem fazendo esse debate, organizando o movimento aqui em São Paulo
também contra o 529. Vai ser no nosso Facebook, da Carlos Gianazzi, e no nosso YouTube também. Vocês estão convidados para acompanhar esse debate, para entender melhor a proposta aí do despresidente, do desgoverno genocida Bolsonaro. Tá? E muito obrigado mesmo pelo convite. Parabéns pela organização do evento, pela conversa, que foi bem produtiva. Gostei muito de fazer esse encontro com vocês. No sábado retrasado, eu não consegui, que eu tive um problema técnico no meu... Eu não ouvia vocês, não tinha som no meu celular, mas hoje deu certo. Muito obrigado para vocês, Armindo, Gerson, Grace e Fabrício. Um abraço para vocês e todas as pessoas que acompanharam aqui a nossa roda de conversa. Agradecemos a presença de todos e até a próxima live.